Olá, olá, boa tarde. Vamos dando início aqui à nossa live, a primeira live de 2022 aqui na página do Professor Felipe Guerra. Já faz uns dias aí que a gente não tinha os nossos encontros semanais, mas vamos aqui dar o pontapé inicial nos trabalhos de 2022 aqui das lives. Com chave de ouro, vamos receber hoje o professor Felipe Teixeira, para falarmos aí sobre esse tema bastante polêmico e que está bem alta, que é a questão do diferencial de alíquotas. Essas polêmicas que envolveram aí o DIFAL, já no início do ano, né? Então vamos aqui fazer esse nosso bate-papo. Mandar só um abraço aqui pro meu amigo Beto Chaves. Bom demais, meu amigo. Prazer ter você aqui conosco. E já vou aqui enviar o convite pro meu querido professor Felipe Teixeira, que a gente tem muita coisa para discutir. Vamos lá, vamos lá. Fala, professor Felipe Teixeira, tudo beleza? Opa, meu amigo, tudo bem, professor Felipe? Tudo Boa tarde, tranquilo. pessoal. Como é que tá todo mundo? Rapaz, você tá muito chique hoje, viu? Então, um posto de Eu aqui elegância. todo de camisa de botão, você todo, né? Aliás, é a primeira vez que eu tô falando com você, presidente do CRC, né? Tem que estar mais chique mesmo. A responsabilidade é grande. É isso aí, é isso aí. Tá? Já temos um bom número aqui de pessoas na nossa live. O tema está bem interessante, né? Está bem alta. Nesses últimos dias eu recebi muitas mensagens, aí o pessoal com dúvidas relacionadas a essas turbulências que estão aí envolvendo o diferencial de alíquotas. Então é muito interessante que a gente tenha a oportunidade de esclarecer essas questões, né, professor? Começando aqui 2022 com o pé direito, né? É verdade, eu tinha até dito para algumas pessoas, alguns seguidores, né, que a gente ia fazer uma live na quarta-feira da semana passada. Aí, como não deu certo por vários motivos, todo mundo ficou mandando mensagem: cadê a live? Cadê a live? Cadê a live? Mas chegou a hora, vamos aqui falar sobre esse tema que está movimentando muito aí os escritórios de advocacia que atuam na área tributária nesse início de 2022. É verdade, é verdade. Professor, vamos aqui fazer uma contextualização, certo? O pessoal que está nos assistindo. Porque o que é que acontece? Tem muita gente que acredita que o diferencial de alíquotas ele começou na emenda constitucional 87 de 2015. Né? E nós sabemos que isso não é verdade. Né? Já existe a figura do diferencial de alíquotas desde a Constituição de 88, só que ele era para uma situação específica, né? Quando se fazia uma venda ali para um contribuinte que estivesse na condição de consumidor final, que estivesse adquirindo a sua mercadoria para ativo ou para uso e consumo, então era cobrado o diferencial de alíquota. Em Isso, 2000, está na Lei 87 de 96, a Lei Candir. Lá no artigo 12, salvo engano. isso, exatamente. E o que é interessante é que já era cobrado esse diferencial de alíquotas. A gente tinha a figura do livro SIAP para o controle de crédito do ICMS sobre o ativo permanente. E até para fins didáticos, eu acredito que até para simplificar as explicações, quando nós tivemos tanto a emenda constitucional 87 quanto o convênio do ICMS 93, criou-se essa terminologia, né, do DIFAL, DIFAL como sendo uma nova figura do diferencial de alíquotas. E eu queria, assim, para a gente fazer uma introdução para quem está nos assistindo, explicar qual foi a motivação que levou a esse surgimento dessa extensão do diferencial de alíquotas que já existia. Bom, é interessante você começar tratando dessa história, né, do diferencial de alíquotas, porque o ICMS, na verdade, virou um monstrengo, né, professor Felipe? Porque ele começou de um jeito na Constituição de 88. E hoje, em 2022, a gente tem um cenário completamente diferente para o ICMS, né? Basta falar do DIFAL, diferencial de alíquota, substituição tributária, ICMS por antecipação, enfim, é uma loucura o que se tornou o ICMS no nosso sistema tributário nacional, que não foi concebido dessa forma. Agora, o que é interessante colocar, a gente precisa entender por que é que surgiu esse chamado de FAO com a emenda 87 de 2015. Antigamente, antes da emenda 87 de 2015, quando existia uma venda para consumidor final, então imagina eu estou aqui em Fortaleza, no Ceará, estou comprando um vinho
lá do estado de São Paulo. Comprei o vinho lá do estado de São Paulo. O vendedor, o remetente da mercadoria, contribuindo o ICMS, aquela empresa que está me vendendo vinho, ela destaca 7%. Hoje é assim, né? Ela destaca 7% de ICMS, alíquota interestadual, e quando chega aqui, a depender do caso, eu, como sou uma pessoa física, não sou contribuindo do imposto, é a própria empresa lá que está mandando a mercadoria que tem que recolher o DIFAL de 11%, a diferença entre as alíquotas dos estados. Mas antigamente não era assim. Antes da emenda 87 de 2015, o que acontecia? Se eu, Felipe, comprasse um vinho lá do estado de São Paulo, o estado de São Paulo ficava com todo o ICMS. A empresa vendedora da mercadoria destacava 18% e acabou, ficava todo para o estado de São Paulo. Agora vejam, nós aqui dos estados Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós somos tradicionalmente estados consumidores. Ah, quer dizer que não se produz nada? Lógico que se produz aqui também, mas se produz em proporção muito menor do que nos estados do Sul e do Sudeste, que são tidos como estados produtores. Então imagina a dificuldade que era para esses estados consumidores que não ficavam com nenhum centavo de ICMS referente a essas vendas a consumidor final. Zero, né? Era uma perda muito grande. Então, assim, acentuava-se ainda mais a diferença que existe entre esses estados. Os estados já são ricos, ficavam mais ricos, porque quando vendiam para consumidor final em outros estados, ficavam com todo o ICMS. Lógico, Só um ponto pode de falar. contribuição, professor. É interessante também a gente observar, né, que, se você pensar, né, da Constituição de 88 e da própria Lei Candir, nós estamos falando de uma época onde essas operações elas eram bem menores do que hoje em dia, né? Uma vez que você imagina que para você fazer uma compra numa operação interestadual, você, pessoa física, não contribuinte, é, era muito raro assim, você fazer uma compra, a não ser que você fosse comprar ali pelo telefone, e Ou se você fosse lá no estado fazer a compra, né, e pedir para remeter para sua pois casa, né? e ainda assim, ainda existiria a polêmica, se eu fosse até lá, de ser uma operação, de não ser interestadual, né? Porque tem gente que diz assim, só se o seu endereço fiscal for em outro estado, já é interestadual. Isso. Então tem toda uma polêmica envolvendo isso. Mas, de fato, não era simples para o legislador, naquele momento, entender o que é que ia se passar, né, da evolução da sociedade ao ponto de que essas operações interestaduais ficaram muito fortes, né, com o e-commerce, com a internet, e que hoje em dia muita gente tem e-commerce, vendem produtos para o Brasil inteiro e até para outros lugares do mundo da sua casa. É muito comum isso daí. Exatamente. Com o surgimento do comércio via internet, né, e com o aumento, agora cada vez mais, com a pandemia do Covid, cada vez mais, ficou insustentável para esses estados consumidores, porque era uma diferença muito grande, Felipe. Não tinha como, e lógico que uma hora esses estados consumidores eles iam se insurgir contra essa injustiça. Não sei se você lembra, mas antes da emenda 87 de 2015, pessoal, teve um protocolo do CONFAS chamado Protocolo 21, que esses estados consumidores assinaram, estabelecendo o seguinte, foi venda para consumidor final, quando a mercadoria chegar aqui no meu estado, eu quero a diferença do ICMS. Aí o que acontecia com o consumidor? Eu comprava lá de São Paulo, já vinha com 18% cheio de ICMS na nota, e quando chegava aqui, em função desse protocolo tosco que criaram, eu ainda tinha que pagar mais uma diferença de ICMS. Senão a mercadoria não era liberada pela transportadora. Não sei se vocês lembram disso, mas deu muita confusão na época. Eu Eu lembro que no mesmo, Ceará teve demais. teve demais. Então, só que assim, para acabar com essa questão, com essa briga, o que foi que aconteceu? Os estados entraram num consenso, evidentemente tudo isso é política dentro do Congresso, e criou-se a Emenda Constitucional 87 de 2015, estabelecendo que nas compras destinadas a consumidor final, haveria a divisão do ICMS nos moldes que nós temos hoje. Vejam que a emenda de 2015 ela prevê um escalonamento nessa divisão, Felipe. Porque imagina, o estado de São Paulo e do Rio, que vinham arrecadando todo o ICMS nas vendas a consumidor final. A partir de 2016 já tivessem zero nessas vendas de consumidor final.
Então, essa repartição ela foi acontecendo aos poucos. Já em 2019, 4 anos depois da emenda, a gente já tinha esse valor inteiramente destinado para os estados consumidores. Então, é como eu falei no exemplo. Comprei de São Paulo, eu consumidor final. São Paulo fica com 7%, e o meu estado, que no caso aqui é o Ceará, fica com os 11%, referente exatamente ao chamado DIFAL, essa diferença do ICMS na venda consumidor final. Beleza, eu quero pegar 2 pontos aqui para a gente explicar e elucidar de forma bem explicativa aqui para quem está nos assistindo, tá? Então vamos lá. Antes da emenda constitucional 87, nós tínhamos 2 possibilidades que era previsto na própria Constituição e regulamentadas na Lei Candir, a Lei Complementar 87 e 96, que era quando um contribuinte, nas suas operações interestaduais, vendesse para um consumidor final que estava na condição vendesse para um contribuinte, perdão, que estava na condição de consumidor final, que era quando ele comprava para o seu ativo ou para consumo. Nessa operação, ele já se utilizava da alíquota interestadual e dessa forma cabia ao estado de destino cobrar a diferença das alíquotas. Lembrando, você está falando do uso e consumo de bens pro ativo, né? Exatamente, porque eu estava Material na para uso e consumo não dá direito a crédito. Perfeito. E quando o bem for destinado ao ativo, é possível tomar o crédito naquela proporção de 1,48 avos, que também está previsto na Lei Candir. Perfeitamente. Então, essa era a operação entre contribuintes, só que um dos contribuintes estava na condição de consumidor final. Quando nós tínhamos a operação contribuinte com não contribuinte, nesse caso era utilizada a alíquota interna, e ao se utilizar a alíquota interna, o tributo ficava integralmente para o estado de origem. A alteração que foi prevista na emenda constitucional, foi exatamente essa, de que, independente se eu está vendendo para um contribuinte ou não contribuinte, nós passaríamos, desde 2016, a adotar a alíquota interestadual. E aí veio o convênio ICMS, a famosa partilha. Tem gente que está estudando de FAO agora, não sabe nem o que é a partilha. Nós fazemos na mão aquele cálculo inteiro da partilha, estado de origem, estado de destino, somente da parcela do DIFAL. E que, enfim, chegamos à problemática atual, né? Por conta exatamente dessa sistemática que foi adotada para a regulamentação dessa alteração não ser a mais adequada do ponto de vista jurídico-tributário, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque quando veio a emenda 87 de 2015, criou-se, evidentemente, uma nova relação tributária com o Estado destinatário dessas mercadorias. Ele não ficava com nada e agora vai ficar. E é lógico que os estados, é importante dizer isso, que a Constituição ela não cria tributo. Ela outorga aos entes a possibilidade de regular aquele tributo, e instituir o tributo, regular sua cobrança. Então, quando veio a emenda 87 de 2015, dando uma parte do ICMS para o estado destinatário, o que aconteceu? Os estados ávidos por implementar logo essa sistemática, eles criaram um convênio no CONFAS, é o convênio 93 de 2015, estabelecendo essas regras de pagamento do DIFAL. Né? Inclusive, esse convênio 93 de 2015, ele prevê a possibilidade de os estados criarem uma alíquota adicional de 2%, né, para fundo de combate à pobreza. Então, veja, aí é que mora o problema. Aí é que está todo o cerne da discussão, por isso está todo mundo assistindo aqui essa live hoje, todos vocês estão nos assistindo. Por quê? Porque os contribuintes, quando o Estado regulou o DIFAL por meio de convênio, os estados, né, no caso, porque no CONFAS, no âmbito do CONFAS, os contribuintes foram para o STF dizer, opa, STF, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui, por quê? Porque nós estamos tratando de uma relação tributária nova. E a Constituição diz que, em se tratando de instituição de tributo, para regular tributo, tem que ser por meio de lei complementar. Não por meio de convênio, que nem lei é. Né? Tem que ser por meio de lei complementar. E não foi o que aconteceu. Os contribuintes foram ao STF. Na verdade, o STF, quando julgou essa matéria, ele julgou em conjunto uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário com repercussão geral. Ele pegou essas duas ações que tratavam desse tema e disse, olha, realmente, quando a emenda 87 de 2015
estabeleceu a cobrança do DIFAL, estabeleceu essa nova repartição de receitas, a Constituição criou uma nova relação tributária, que não poderia ter sido regimentada, né, regulada por meio de convênio. Nós teríamos que ter uma lei complementar regulando essa cobrança do DIFAL. Agora, veja o problema, Felipe. Essa ação foi julgada em 2021, no ano passado. E a gente já vinha com cobrança de DIFAL desde 2015, nesses moldes da emenda 87. Aí todo mundo pensou, poxa, então quer dizer que todo o DIFAL que foi pago de 2015 até 2021, ele é indevido, porque o STF está declarando a inconstitucionalidade do convênio que regulou essa cobrança. Então eu paguei a maior e tenho direito a me restituir do DIFAL. Esse seria o raciocínio lógico se o STF não tivesse modulado os efeitos da decisão. Ou seja, o que é que o STF disse? Realmente é inconstitucional o convênio que regula o DIFAL, convênio 93 de 2015, mas essa minha decisão que invalida esse convênio só vai valer a partir de 2022. Então, tudo que for cobrado pelos estados até 31 de dezembro de 2021, com base no convênio 93 de 2015, está correto, está beleza, está mantido. Agora, de 2022 para frente, os estados só vão poder cobrar DIFAL se tiver lei complementar. Atenção, não sou eu, não é o professor Felipe Guerra que está dizendo isso. Quem disse foi o STF. Quem quiser ver, gente, é só procurar pelo recurso extraordinário 1.287.019. 1.287.019. E quem tiver curiosidade pode, inclusive, ver lá o inteiro teor do voto que foi prolatado, foi o voto vencedor no STF. Tá? Então, vejam, não somos nós. É o STF que está dizendo, não pode cobrar por meio de convênio, porque não é o que a Constituição diz. A Constituição diz que tem que ter lei complementar. Então, perceba, Felipe, que o STF fez foi dar a oportunidade para os estados, durante todo o ano de 2021, porque o STF decidiu isso no início de 2021, dizer, olha, vocês vão ter um tempo aqui para editar essa lei complementar para cobrar o DIFAL. Né? Vocês vão ter 2021 inteiro para editar essa lei, para que ela produza efeitos em 2022. Perfeito. Não foi o que aconteceu. É muito interessante observar, professor, dentro de uma fala que você pontuou logo no início, que a Constituição ela não cria o tributo, né? E isso é interessante porque nas minhas aulas, por vezes, eu gosto bastante de entrar nesse aspecto conceitual das coisas, né? A definição de quem é contribuinte, como é que a Constituição outorga competência ao ente tributante. E muitas vezes quando a gente chega em discussões mais técnicas, aprofundadas, como essa que a gente está tendo agora, a gente vê que é exatamente essa base que é constituída a partir de um estudo aprofundado das características, dos princípios tributários, que vão fazer a diferença no dia a dia mesmo, na hora que você se depara com essas situações de dúvidas, né? Então, é muito interessante já reforçar isso, né? Os estados eles têm a competência para instituir e cobrar o ICMS. Mais um ponto polêmico aqui que eu vou levantar, professor, e que eu queria ouvir a sua opinião, é que matematicamente, e aí tendo uma visão bem tecnicista mesmo da operação, né, da operacionalização desse cálculo do tributo, matematicamente a gente não teve uma majoração de tributo. E a gente, em tese, está havendo ali uma partilha do valor. Então, até talvez, se nós incorporarmos aí a questão do Fundo de Combate à Pobreza, sim, tem a questão de uma majoração, porque foi dada essa permissão de alguns estados de cobrarem até 2%. Em relação a alguns produtos, cobrar Isso. 2% a mais. E isso é um ponto que eu lembro que na época, em 2016, gerou muita dificuldade também, porque a própria nota fiscal eletrônica não estava adaptada a essa informação. Aí, uma hora, a alíquota interna era uma, outra hora a alíquota interna era outra, porque estava somando a alíquota do Fundo de Combate à Pobreza à alíquota interna nas operações. Mas, em se falando de diferencial de alíquotas, se a gente pegar um exemplo matemático para fazer, o valor do ICMS da operação
é exatamente o mesmo. A diferença que nós temos é que, com as mudanças que houveram por força da emenda constitucional, do convênio, nós tivemos uma partilha desse tributo. Mesmo assim, era necessário que, era uma questão até óbvia, que se houvesse feito o que foi feito agora em 2022, que era a alteração da Lei Candir por força da Lei Complementar 190. E aí, já entrando para essa linha, professor, o que é que você tem aí para nos falar sobre toda essa questão, né? Porque foi do final do ano, aí só foi aprovado agora, aí tem a questão do princípio nonagesimal, ou o princípio da anterioridade anual, tem toda uma polêmica, eu estava até brincando com você no WhatsApp, dizendo assim, tem que sair de cima do muro, tem que escolher um lado. É verdade, é verdade. O meu lado é o do contribuinte, eu vou logo dizendo. Mas, Felipe, na verdade é o seguinte, veja só. Na Constituição, lá no artigo 150 da Constituição, estão previstas algumas regras, cujo objetivo é não causar surpresa ao contribuinte. Esse chamado princípio da anterioridade, sobre o qual nós vamos falar agora, é também chamado de princípio da não surpresa. Porque imagina você que a União cria um tributo em dezembro e já quer cobrar o tributo em janeiro do ano seguinte. Em dezembro já está todo mundo com o planejamento feito para o ano seguinte. Aí vem a União, em dezembro, olha, vamos aqui editar uma lei, criar aqui, vai, cria o tributo. Vamos fazer aqui uma emenda à Constituição, criar o novo tributo, tá tudo certo, acabou, pronto, janeiro a gente já cobra. É evidente que isso surpreende qualquer contribuinte. Então, veja, quando a Constituição ela foi editada em 88, já existia esse chamado princípio da anterioridade anual. Ou seja, um princípio que proíbe a cobrança de tributo no mesmo exercício em que ele tenha sido criado ou aumentado. Então, voltando para esse exemplo que eu dei, de acordo com o princípio da anterioridade anual, se um tributo é instituído em novembro desse ano, por exemplo, 2022, ele só pode ser cobrado pelo princípio da anterioridade anual em janeiro de 2023. Aí, agora veja a pegadinha para o contribuinte. Porque atender o princípio da anterioridade anual é relativamente fácil. Não sei se esse é o adjetivo. Porque veja, se eu criar uma lei que institui um tributo ou aumenta em dezembro de 2022, em tese, se eu começar a cobrança em janeiro de 2022, veja, eu já cumpri o princípio da anterioridade anual. Porque o tributo foi instituído num ano e eu estou cobrando no outro ano. Mas, Felipe, o tributo foi instituído no dia 30 de dezembro, presente de Réveillon, e já está sendo cobrado em janeiro de 2023, no exemplo que eu dei, né? Constituição em dezembro de 22. O que a Constituição diz é que não pode ser cobrado dentro do mesmo exercício. E foi exatamente porque começaram a fazer isso, Felipe, criar tributo em dezembro para cobrar em janeiro, que em 2003 houve uma reforma à Constituição, incluindo também o chamado princípio da anterioridade nonagesimal. Então, o fisco, além de cumprir o princípio da anterioridade anual, ou seja, só pode cobrar no ano seguinte a instituição do tributo, ele tem que esperar no mínimo 90 dias para que essa cobrança ocorra. Então, um tributo que é criado, por exemplo, no dia 15 de dezembro de 2022, ele só vai poder ser cobrado lá no dia 15 de março. É isso mesmo, janeiro, fevereiro, março. No 15 de março, ele tem que esperar no mínimo 3 meses para a cobrança. Tá? A discussão que está sendo feita agora, com a promulgação da Lei 190 de 2022, que, como você bem colocou, altera a Lei Candir, a Lei 87/96, é exatamente essa. Veja, eu falei que o Congresso teve o ano inteiro para editar uma lei, aprovar nas casas legislativas, Senado e Câmara, e mandar para a sanção presidencial. Aconteceu isso? Aconteceu. Olha, o Congresso realmente aprovou a Lei 190 de 2022, foi para a Câmara, depois foi para o Senado, teve alteração, voltou para a Câmara, voltou para o Senado. Esse processo entre casas legislativas terminou no dia 20 de dezembro de 2021.
Só que para que uma lei seja publicada, ela precisa ter sanção presidencial. E é exatamente aí onde mora o problema. O presidente Bolsonaro só sancionou essa lei 190/2022, que regula a cobrança do DIFAL, no dia 4 de janeiro, já de 2022. Ou seja, a lei foi publicada no dia 4 de janeiro e, em tese, se a Constituição for para ser seguida, esse tributo, o DIFAL, que é exatamente essa diferença de alíquotas, quando a venda é realizada a destinatário e consumidor final em outro estado da federação, só poderia, de acordo com o princípio da anterioridade anual ou anterioridade geral, ser cobrado no dia 1º de janeiro de 2023. Aí é que mora todo o problema. E veja, se você for ler a Lei 190 de 2022, você vai ver, professor Felipe, lá no artigo 3º da lei, que lá a lei diz expressamente que ela só vai produzir efeitos daqui a 90 dias, depois de 90 dias da sua publicação. Uhum. Respeitando, portanto, o princípio da anterioridade nonagesimal. Agora, por que não tem falando sobre o princípio da anterioridade anual? Porque quando a lei foi editada e aprovada nas duas casas, os congressistas imaginavam que ela fosse aprovada em 2021. Portanto, não precisava fazer referência à anterioridade anual, porque, lógico, se a lei foi aprovada e sancionada em 2021, naturalmente o princípio da anterioridade anual estaria respeitado para a cobrança em 2022. Aí a lei disse, vamos respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, 90 dias. Mas não falou da anterioridade anual. Eles não contavam que não fosse aprovado e sancionado em 2021. Aí vem isso que você estava falando. Você falou assim, mas o DIFAL é só uma repartição de receita. É isso que os estados estão argumentando. Não está havendo não está havendo criação de tributo. Né? Não está havendo. O que a gente está fazendo aqui é só uma partilha diferente para os estados. Aí eu te pergunto, se não está havendo criação de tributo, por que é então que tem no artigo 3º da Lei Complementar 190/2022 que tem que respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal? Na verdade, a gente está com essa discussão alguns anos atrasado, né? Porque nós estamos falando da emenda constitucional que foi de 2015 e o DIFAL já veio sendo cobrado em 2016, 2017, 2018. Já era algo que, em tese, estava normatizado, né? Mas de forma ilegal. Exatamente por força das ações movidas que chegaram até o STF, que essa discussão veio à tona. Então, você vê a própria lei complementar estabelecendo que será obedecido o princípio nonagesimal, você já fica assim, peraí, mas então significa que não era para estar se cobrando da forma como se está. Então, a problemática é grande e eu acredito que a judicialização dessa discussão será altíssima, professor. Com certeza, não tenho nem dúvida de já está sendo, né? Nós já temos, inclusive, notícias de liminares deferidas em alguns estados para evitar a cobrança do DIFAL em 2022, para que não seja cobrado de determinados contribuintes esse DIFAL em 2022. Aqui já vai começar também, eu pelo menos estou com um bocado para ajuizar essa semana. Com certeza vai ter bastante trabalho, viu? Exato. Assim também como teve, na época, a discussão com relação o Simples Nacional, né? Se ele deveria pagar ou não o DIFAL, e até que o STF decidiu que não. O STF decidiu que não, o ministro Dias Toffoli deu uma medida liminar, e agora, quando ele julgou a ADI e esse recurso extraordinário em conjunto, tratando da questão da constitucionalidade do convênio, ele repetiu que, para obrigar as empresas do Simples Nacional a pagar DIFAL, tem que haver uma mudança na Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que instituiu o chamado Simples Nacional. Agora, Felipe, é bom que fique claro isso, para que não haja essa confusão entre a empresa do Simples Nacional não paga, então, diferencial de alíquota. Opa! Exatamente. A empresa do Simples Nacional não paga, atenção que eu vou dizer aqui agora, a empresa do Simples Nacional não paga o DIFAL se ela estiver na condição de vendedora da mercadoria para um consumidor final. Atenção.
Agora, se eu sou empresa do Simples Nacional e estou adquirindo um bem para o uso, consumo ou para o ativo, aí já é outra história. Já é outra base legal. Esse DIFAL, esse diferencial de alíquotas, vai ser devido sim. A gente tem que deixar isso claro. Tem até uma pergunta aqui de uma pessoa que mandou nos stories exatamente sobre o recolhimento do DIFAL pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. Esse é o ponto que nós estamos levantando, né? Inclusive, as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas já pagavam o diferencial de alíquotas, muitas vezes, nas suas aquisições, né? Quando elas estavam adquirindo para o ativo ou para uso e consumo, e o pior de tudo, né? Pagavam e não tinham direito de se utilizar desses valores. Isso, inclusive, Felipe, foi levado ao STF. Foi levado ao STF, foi julgado no ano passado também, e o STF disse, olha, infelizmente as empresas do Simples Nacional, embora não se acreditem da aquisição para uso e consumo, nem de bem para o ativo, têm que pagar esse diferencial de alíquota. Perfeito. Isso está decidido, tá, gente? Não tem mais o que discutir em relação a isso. O que foi afastado, então, reforçando, é a figura desse novo diferencial de alíquotas na condição de vendedor, na venda para um não contribuinte, tá, pessoal? Então, eu acho que fica até mais fácil a gente estabelecer aqui como uma regra geral, tá? Que na condição de comprador, normalmente você vai ter que pagar, e na condição de vendedor, está afastada essa incidência, essa cobrança, por um entendimento já bem pacificado do STF. O professor Gustavo deixou até um comentário aqui também, que não sei se eu vou conseguir ler todo, mas vamos lá. A questão da anterioridade não é exclusivamente para a majoração, mas para a instituição de tributos também. E dispor sobre regras gerais de repartição de receita é, sem dúvida, uma forma de instituir. Concordo, e é esse o entendimento do STF, nesse sentido que o que houve, na verdade, foi a criação de uma nova relação jurídico-tributária. Perfeito. E que, portanto, não poderia se dar por meio de convênio, sim por meio de lei complementar. Perfeitamente. Inclusive, se a gente basicamente for para o que diz a própria Constituição lá no artigo 146, que essas normas gerais em matéria tributária deverão ser tratadas por lei complementar. Seria, assim, quando a gente para analisar, é algo que eu bato muito também na tecla, professor, que o maior litigante que existe é, sem dúvida, o poder público, não tenha dúvida disso. Sem dúvida. Porque questões como essa, você olha e diz assim, rapaz, por que ainda acontecem? Porque muitos contribuintes não vão atrás de fazer o seu direito, de lutar, né, de ir atrás dos seus direitos. Aí é que tá, Felipe. Foi interessante ter colocado isso aí pelo seguinte. Mesmo existindo na Lei Complementar 190/2022, lá no artigo 3º, uma previsão de que essa lei, essa nova repartição do DIFAL, só vai produzir efeitos 90 dias depois da publicação da lei, já tem Estado cobrando DIFAL na entrada de mercadoria no território dele. Contrariando, não é nem o princípio da anterioridade anual, é contrariando até o princípio da anterioridade nonagesimal, que está expresso na Lei 190/2022. Bom, o que está escrito lá na Lei 190/2022, para mim, não vale nada. Foi venda para consumidor final, chegou aqui na barreira no posto, eu vou cobrar o DIFAL. Mas, professor, esse dos absurdos ainda é o menor, porque o cara está cobrando agora que já existe a lei complementar, mas você imagina que estão cobrando desde 2016. Negócio Pois é. É um absurdo para a gente, mas para os estados eles acham que podem legislar por meio de convênio. Pois é um absurdo. Aí que está o problema, né? Tem uma pergunta aqui da Renata, professor, que ela pergunta o seguinte: quanto ao mandato de segurança, esse deverá ser por estado? Por estado, por estado. Então, qual que é a dúvida da Renata, Felipe? Vamos supor que eu sou um contribuinte aqui do estado do Ceará. Sou uma empresa, uma pessoa jurídica que vende mercadoria. E nessa venda de mercadoria, eu vendo vamos supor que eu sou um distribuidor de frios aqui no estado do Ceará. E tenho vários clientes consumidores finais no estado da Paraíba, no estado do Pernambuco, no estado do Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio, por aí vai. Quando eu vender para esses estados, qual que é o medo da Renata? Mercadoria vai chegar lá, estou vendendo para consumidor final, e não quero pagar o DIFAL. Aliás, eu não tenho que pagar o DIFAL ainda, porque a Lei 190/2022 está dizendo que essa cobrança só é válida 90 dias depois da publicação da lei. Como a lei foi publicada no dia 4 de janeiro, só poderia cobrar lá para o dia janeiro, fevereiro, março, abril, né? Lá no início de abril
é que poderia ser cobrado de fato. Mas e aí, professor? Eu vendo para vários estados. Eu estou com medo desses estados me cobrarem o DIFAL. Renata, nesse caso, você vai ter que ajuizar uma ação judicial em cada estado para o qual você vende para consumidores finais. Por que você vai ter que ajuizar vários mandados de segurança? Porque em todas essas suas vendas, as autoridades coatoras responsáveis pelo ato ilegal de te cobrar o DIFAL são autoridades diferentes, né? Então, a autoridade no estado da Paraíba é uma, no estado do Pernambuco é outra, no estado do Rio Grande do Norte é outra. Então, não cabe um mandado de segurança só, né? Por quê? Porque um juiz aqui do Ceará, por exemplo, não tem competência territorial para dizer que o secretário da Fazenda lá do Rio Grande do Norte não pode me cobrar DIFAL. Não tem essa competência. É por isso que tem que ser vários mandados de segurança. Tem empresas aqui, eu mesmo ontem fiz uma proposta para uma empresa que vende para 10 estados para consumidor final. Então ela vai ter que entrar com 10 mandados de segurança. Lamentavelmente, ou felizmente, né, para nós advogados, porque a gente existe por causa disso, eu não ser hipócrita, mas é o jeito, não tem outro jeito para quem não quiser pagar. Agora, eu tive essa pergunta até de um aluno ontem. Professor Felipe, e se eu quiser pagar? Se você quiser pagar, o Estado vai dizer oba-oba. O Estado não vai brigar com você, nem você vai brigar com ele. Então não tem por que entrar com mandado de segurança. O mandado de segurança é para quem não quer pagar. Tanto nesses 90 dias iniciais, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, quanto até o final desse ano, em respeito ao princípio da anterioridade anual. Então, quem não quiser pagar o DIFAL até dezembro de 2022, que é esse ano, vai ter sim que entrar com as ações judiciais que a gente acabou de falar. Não tem outro jeito, Felipe, porque se existe uma certeza é que hoje nós já temos alguns estados cobrando o DIFAL, mesmo antes da noventena, dos 90 dias. Mas a partir de abril, todos vão cobrar. Todos vão cobrar porque a gente está falando de uma receita importante para os estados. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Então o Estado vai cobrar. Ah, mas não pode, tem que respeitar o princípio da anterioridade anual. Lógico, os estados eles vão espernear, dizer que não é a criação de um novo tributo, que é só uma repartição de receita, que não precisa atender o princípio da anterioridade anual, e vai se instaurar um litígio, evidentemente, entre contribuinte e poder público. E quem vai dar a palavra final acerca disso, adivinha quem é? Vai ser o STF, porque a gente está tratando de matéria constitucional, no meu entender, com repercussão geral, grande relevância, que vai acabar caindo no STF, ou por meio de um recurso extraordinário, ou até por meio de um controle concentrado de constitucionalidade, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Não sei ainda o que vai acontecer, mas é certo que essa novela ainda vai ter muitos capítulos. Com certeza, professor. Inclusive, a Renata já colocou aqui em um outro comentário que ela já está com clientes com mercadorias apreendidas em postos fiscais por falta de recolhimento. Então, exatamente. É por isso que é necessária a ação judicial, porque essa ação judicial, que deve ser um mandado de segurança, eu pelo menos gosto do mandado de segurança para esse fim, ele vai ter dois objetivos. Primeiro, evitar a cobrança do DIFAL, a autoridade, o Estado, vai ficar impossibilitado de cobrar o DIFAL por uma ordem judicial. E segundo, evitar exatamente a apreensão das mercadorias. Porque nada adianta, Felipe, eu conseguir um liminar para que não haja a cobrança do DIFAL, se eu vou tornar inviável a atividade do meu cliente, porque ele vai ficar parando em todos os postos fiscais e tendo sua mercadoria apreendida. Não adianta. Tem que ser as duas coisas. O Gilberto Moreira, ele comentou o seguinte: há uma ADI número 7066 do último dia 14, eu acredito que seja de 2022, e está com o ministro Alexandre de Moraes pedindo reconhecimento da anterioridade anual. Deve ser agora, do dia 14/1, né? É isso. Deve ser agora, de sexta-feira. Deve ser de sexta-feira. Tá? Então, assim, tá aí, ó. Ele já colocou, o Gilberto, que já tem uma discussão, já está direto no STF. Agora, o problema é o seguinte. Essa ADI aqui, que questionava o convênio 93 de 2015, ela foi ajuizada logo depois do convênio, Felipe. Assim que o convênio foi criado em 2015, ela foi ajuizada e só foi julgada agora em 2021. 5 anos para ser julgada a ADI no STF, dizendo que não poderia cobrar por meio de convênio.
Imagina quanto tempo vai demorar para que Exatamente. seja julgada essa ADI dizendo se o princípio da anterioridade anual deve ou não ser respeitado. Aí o que é que vai acontecer? Ah, eu não vou entrar com ação, não. Eu vou esperar o STF dizer se deve ou não respeitar o princípio da anterioridade anual. Aí não entro com ação, passo 5 anos pagando aí de FAO. Na verdade, a gente está discutindo só um ano de pagamento, né? A gente está discutindo só um ano de pagamento. Aí eu vou lá, não entro com ação, passo esse ano inteiro, 2022, pagando de FAO. E quando o STF for julgar essa ADI, ele modula os efeitos da decisão, dizendo assim, olha, isso aqui, não pagar esse de FAO só vale para quem entrou com ação, viu? Para quem não entrou, pagou, pagou. Nós vimos isso Porque a gente acontecer tem visto isso o recentemente. tempo inteiro nas teses tributárias. Perfeito. A gente tem visto isso o tempo inteiro acontecer. O que acaba sendo um estímulo do STF à litigância. Porque na medida em que ele só garante o direito à restituição ou, não pagamento, ou ao não pagamento a quem entrou com a ação, ele está estimulando as pessoas a entrar com a ação. Ele está estimulando os contribuintes a acionar o judiciário. Péssimo isso. Péssimo. O Porque, Gilberto. Felipe, essa questão que o STF utilizou para justificar, não só essa questão do DIFAL, essa modulação dos efeitos, que foi pago até agora, está tudo certo. Mas daqui para frente aqui não pode, tem que criar uma lei complementar. Isso é um Isso absurdo também é muito por absurdo. completo. Ah, não, porque o prejuízo financeiro vai ser muito grande para os estados. Imagina, sabe como é esse raciocínio? É mais ou menos assim, ó. Entra um ladrão na tua casa, leva todos os teus móveis eletrodomésticos, leva lá para casa dele. Aí chega a polícia no outro dia na casa do ladrão para pegar teus bens de volta. Aí o ladrão fala assim: não, mas vai ser um prejuízo muito grande para mim. Ora, mas se não era seu. O STF não disse que a cobrança é inconstitucional? Então não era do Estado o dinheiro. Como que ele vai alegar que teve um prejuízo grande de uma coisa que não era dele? É muito Se ele absurdo. pegou para si algo que não era dele. Então, assim, não tem lógica. Isso perde até muito sentido, exatamente tudo aquilo que a gente está conversando, que você vê que é uma coisa que vem sendo cobrada de 2016 para cá. Aí vamos supor que o Estado siga essa linha, né? Não, tudo bem, a gente vai respeitar o princípio nonagesimal. Mas, meu amigo, você vai cobrando não sei quantos anos, vai passar 90 dias sem cobrar e agora vai ficar tudo certo, e o que eu já paguei. Essa modulação dos efeitos é algo que eu também concordo contigo, é um absurdo muito grande e que os contribuintes ficam com seu direito cerceado, porque eles pagaram, tomaram, foi como você disse, o ladrão chegou e disse que não quer ter o prejuízo. E é absurdo. Mas, professor, o nosso amigo Gilberto, ele deixou mais um comentário dizendo o seguinte: a ADI pede liminarmente a suspensão da cobrança e é da última sexta-feira, realmente. Que foi o que aconteceu lá na ADI para as empresas do Simples Nacional, né? O ministro Dias Toffoli concedeu uma medida liminar. Seria ótimo se o STF, se houvesse um deferimento de uma medida liminar, interrompendo logo a cobrança do DIFAL, possibilitando só a partir de 2023. Isso evitaria muitos litígios tributários. Muitos. O Vamos ver nosso. aí como é que o STF vai se comportar. Agora, eu lamento que tenha caído no ministro Alexandre de Moraes, porque eu vou dizer aqui para vocês, hoje em dia a gente fala até do STF com medo, mas eu estou falando aqui tecnicamente. O ministro Alexandre de Moraes ele tem produzido em matéria tributária as maiores aberrações que eu já vi nesses meus, juntando aqui estágio com a advocacia, quase 20 anos de carreira. Maiores aberrações. Então, me causa muito medo, muita tristeza que essa ADI tenha caído nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro Alexandre de Moraes ele tem dado decisões tão toscas em matéria tributária que deixam evidente que o único interesse é atender às demandas e aos interesses do fisco. Fica claro, está bem claro isso para todo mundo que milita na área tributária, que vê os votos do ministro Alexandre de Moraes. Alguns votos sem nem pé nem cabeça, com uma justificativa pífia, um esforço hermenêutico mínimo para justificar suas decisões. Tá? Então, em matéria tributária, sinto muito, ministro Alexandre, mas eu aqui, na minha humilde posição de operador de direito, advogado, professor, me perdoe, mas está muito ruim. O Alex, ele fez um comentário aqui, nosso amigo Alex Andrade, que é muito comum da gente observar, né? O contribuinte, muitas vezes, para não ficar mais prejudicado, porque ele precisa trabalhar, ele precisa operar,
ele acaba fazendo o que diz aqui o nosso amigo Alex, que ele diz o seguinte: em determinados casos de cobrança de DIFAL, é viável, em termos de custo, pagar e liberar a mercadoria. É aquele negócio, eu estou certo, não era para estar sendo cobrado, mas o meu prejuízo é maior se eu não continuar trabalhando, então eu vou pagar para conseguir trabalhar. Muito absurdo No isso. final, o empresário sempre vai fazer essa relação de custo-benefício, né, Felipe? Sempre vai. E Sempre vai. infelizmente, Então, né? sim, sempre vai fazer. Vamos lá, deixa eu. Tem mais A perguntas Sandra aqui. foi, tem muita pergunta. A Sandra fez uma pergunta aqui, nossa querida Sandra Solon, está conosco na nova gestão do Conselho, na vice-presidência de administração. Ela perguntou o seguinte: e os valores pagos por meio de convênio? A empresa pode pedir a devolução? Já foi legal? Já que foi legal? Essa é uma das nossas grandes revoltas, né, professor? Exatamente, Sandra. A declaração de inconstitucionalidade, Felipe, pela via de regra, ela produz efeitos ex tunc, efeitos retroativos. Então, albergaria ali o passado. E aí, a Sandra teria razão em pensar dessa forma. O problema é que, quando o STF foi julgar essa questão do default, da inconstitucionalidade do Convênio 93 de 2015, ela se utilizou de uma técnica que está prevista na Constituição, né, desde a emenda 45 está previsto isso, que é a modulação dos efeitos. Então, quando o STF percebe que aquela decisão dele vai ter um impacto econômico, um impacto social muito grande, o que é que ele faz? Ele empresta efeitos futuros para a decisão, e não retroativos. E nesse caso, o que é que o STF fez? Olha, não pode cobrar por meio de convênio, só por meio de lei complementar. Mas tudo que for cobrado até 31 de dezembro de 2021 está convalidado. Só a partir de janeiro de 2022 é que vai se fazer necessária a existência de uma lei complementar para viabilizar essa cobrança. Portanto, Sandra, infelizmente, em função da modulação dos efeitos da decisão, quem pagou, pagou. Não tem direito a restituir. Inclusive, a Aglaíse fez uma pergunta também aqui, que eu acredito que já tenha sido comentada anteriormente, mas cabe o reforço, assim como foi nesse caso da Sandra, que ela diz o seguinte: em resumo, caso uma empresa não queira pagar o DIFAL, é necessário acionar o jurídico. Não é isso? Ela vai ter que ingressar com ação judicial. Se a empresa não for optante pelo Simples Nacional. Se a empresa for optante pelo Simples Nacional, não precisa entrar na justiça para não pagar o DIFAL. Agora, se eu estiver tratando de uma empresa normal, né, lucro real, lucro presumido, aí sim, se eu não quiser pagar o DIFAL em 2022, quiser postergar a existência, né, do DIFAL só para 2023, aí sim a gente tem que se valer da ação judicial, porque como nós colocamos, os estados querem arrecadar. Portanto, se você não tem uma medida judicial que estabeleça que deve ser respeitado o princípio da anterioridade anual, aí você vai ser cobrado do DIFAL e vai acontecer isso que já falaram aqui. As mercadorias, se você não pagar o DIFAL, se você for uma empresa vendendo para um consumidor final, pessoa física, e não recolher o DIFAL via GNRE, né? Quando chegar lá no destino, no posto de destino, vai ser barrada a mercadoria e ela não continua. Ou, se for o caso, muitas transportadoras, Felipe, têm os chamados termos de acordo com o Estado, né? Então, a transportadora passa e aquele débito de DIFAL fica no conta corrente da transportadora. E o que acontece? A transportadora só entrega a mercadoria para o destinatário se houver pagamento do DIFAL. A Claudivânia, ela fez a seguinte pergunta, professor: empresas do Simples, quando compram para revenda, estão sujeitas à cobrança do DIFAL? Só fazer um comentário em cima dessa pergunta, que muita gente já me questiona situações como essa, né? Exatamente porque nós temos aí a história da antecipação, que em muitos casos nada mais é do que um diferencial de alíquotas disfarçado. E, infelizmente, é mais comum a gente ver isso acontecer do que seria o interessante, né, na prática. Mas queria que você comentasse aí a respeito dessa cobrança. Claudivânia, a gente tem que fazer uma diferenciação no que diz respeito à destinação da mercadoria. Se eu sou empresa do Simples e estou comprando uma mercadoria para posterior revenda, nesse caso, o que você vai pagar é uma chamada antecipação de ICMS, ou ICMS antecipado. Se você fosse uma empresa do regime normal, não fosse o Simples Nacional, você poderia levar
essa parcela do ICMS antecipado a crédito na sua conta corrente. Como você é do Simples, esse ICMS antecipado que você vai pagar na entrada da mercadoria, que vai ser destinado à revenda, esse ICMS ele vai para o lixo, ele vira custo para você, porque você, por ser do Simples Nacional e não ter conta gráfica, você não vai levar crédito. Outra coisa, Claudivane, é se você estiver adquirindo essa mercadoria para uso e consumo ou para o ativo da empresa do Simples Nacional. Nesse caso, a gente não vai ter uma antecipação de ICMS. A gente vai ter pagamento de ICMS? Vai. Mas esse ICMS, especificamente para uso e consumo e para bens do ativo, é o que a gente chama de ICMS diferencial de alíquota, cuja cobrança está autorizada na Lei Candia, Lei 87 de 96, no artigo 12, inciso 15. É isso mesmo. Fiz uma pesca aqui, mas é isso mesmo. Artigo Rapaz, 12, inciso 15. Então, a são pesca coisas foi rápida. diferentes. São coisas diferentes, né? Estou falando de ICMS, estou falando, como o Felipe colocou aí, de uma antecipação de tributo, de um diferencial de alíquota. Sim, acaba sendo na prática, né? Mas as nomenclaturas, as terminologias e a base legal de cobrança são diferentes, né? Esse ICMS, como eu falei desde o início, virou um monstrengo. Virou um monstrengo. Virou mesmo. E apesar de a gente tratar do mesmo tributo, né, que é o ICMS, a gente sabe que essas variações, elas impactam diretamente no resultado do custo tributário da operação, porque nós sabemos que eu já vi isso acontecer, inclusive na época daquele protocolo que você mencionou, onde era cobrado essa diferença de alíquota. Muitas vezes o contribuinte estava adquirindo mercadorias por seu ativo, mas exatamente para que ele não tivesse direito a crédito, a Secretaria da Fazenda entendia que aquilo ali era consumo. Então, era cobrado e, dessa forma, se limitava o direito dele de tomada de crédito. Então, é bem pertinente Mas é essas importante, preocupações. Felipe, isso que você colocou é muito importante, porque veja, se eu estou tratando de uma empresa do Simples Nacional que compra muito material para uso e consumo e compra muito bem proativo, isso é algo que impacta até no meu planejamento tributário. Porque esse ICMS que eu vou pagar, a título de diferencial de alíquota, é custo para mim, eu não levo a crédito. Será que de repente não é melhor então eu ir para o lucro resumido ou para o lucro real? Né? Isso impacta diretamente no planejamento, inclusive no planejamento no que diz respeito à eleição de regime. Perfeito. É exatamente isso. Tem um comentário aqui do nosso colega professor Adalberto Vitor, dando parabéns aí pela exposição dos Aí é esclarecimentos. autoridade, viu? Autoridade máxima. Inclusive, está É conosco autoridade. também na gestão do CRC Ceará, lá como vice-presidente técnico, de técnica, né? Tem mais uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu conseguir acessar aqui, professor. O caminhão da transportadora deverá andar com uma cópia da liminar? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Então, veja, está perguntando aqui é o BS Gomes ADV, não sei qual é o nome dele. Imagina, Felipe, eu estou aqui no Ceará, eu sou uma distribuidora de bebida, vendi bebida para consumidor final em São Paulo, né? Perfeito. Imagina, não vou dizer São Paulo não, porque São Paulo não é mundo de imposto fiscal, né? Mas vamos dizer que eu vendi aqui para o Pernambuco, tá? Vendi para Pernambuco. Chegou lá no posto, o agente fiscal, não, vou reter a mercadoria. Quem está transportando a mercadoria vai dizer o quê? Não, mas a empresa não precisa recolher o DIFAL. Ela tem uma medida liminar judicial autorizando ela a não recolher o DIFAL. Aí eu dou duas dicas nesse caso. Primeiro, no corpo da nota fiscal, nas informações complementares, é interessante que você já faça menção a isso. Que a empresa está deixando de pagar o DIFAL em função da concessão de medida liminar na ação judicial número tal, do juiz da vara tal. Pronto. E a outra medida que pode ser feita é exatamente andar com a cópia da medida liminar, né? Para que, olha, está aqui, a medida liminar está válida, tudo pode ser consultado online, a decisão judicial, está válida, está valendo, desobrigando a empresa ao pagamento do DIFAL e impossibilitando a apreensão da mercadoria. Então, são essas duas dicas que eu dou para que a gente possa realmente viabilizar a atividade do contribuinte. Excelente, professor. Bom, nós estamos aqui já com 55 minutos de live, passou muito Mas rápido, já, passou voando.
assunto bom, a gente poderia discutir de maneira até bem mais aprofundada, mas se você que está nos assistindo quer entender mais sobre ICMS, diferencial de alíquotas, antecipação, substituição tributária, eu tenho um convite especial para te fazer. Nós estamos com inscrições abertas do curso de formação em analista fiscal. É um curso completíssimo da área fiscal, onde eu abordo profundamente, esse módulo é comigo, sobre ICMS, inclusive já vou marcar uma aula aí para falar sobre só essas novidades envolvendo o DIFAL. Tem um link aqui nos stories. As inscrições elas começaram na última quinta-feira, então devem estar encerrando provavelmente amanhã. Então, quem quiser conhecer o curso de formação analista fiscal, fica aí o meu convite. Professor, gostaria de lhe agradecer pela disponibilidade, pelos esclarecimentos. É sempre muito bom a gente fazer esse bate-papo e já deixar aqui a possibilidade aberta de nós fazermos um segundo momento só com as dúvidas que vão surgir e que com certeza serão muitas aí de quem está nos assistindo. É verdade, eu que agradeço, Felipe, aí, pela sua disposição, né, em compartilhar conhecimento. Realmente é um tema que ainda vai ter muitas águas rolarão ainda acerca desse tema. E assim, pessoal, o mais importante de tudo é que quem está aqui na live, né, a gente teve muita gente participando, que a gente tenha a noção de que podemos reduzir a carga tributária dos nossos clientes por meio do conhecimento, né? É só o acesso à informação, como essa informação acerca da possibilidade de não pagar o DIFAL, que nos torna profissionais diferenciados. A gente vai poder redirecionar aquele valor que estaria sendo recolhido aos cofres públicos para outros investimentos dentro da empresa. Não que recolher tributo não seja importante, é lógico que é, gente, mas tudo tem que seguir regras, né? E nesse caso nós entendemos que as regras para cobrança do DIFAL ainda em 2022 não foram respeitadas. Perfeitamente. Professor, muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos que estão aqui na live nos acompanhando. Nós tivemos aqui uma audiência de mais de 100 pessoas durante praticamente toda a live. E respondendo a uma das perguntas que foi enviada logo no início, sim, ela ficará gravada. Vou deixar aqui disponível no Instagram para quem não conseguiu assistir aqui ao vivo, possa assistir depois na íntegra. Até por isso que eu desativo aqui os comentários e fico lendo as perguntas, porque senão não dá para ver o professor que se arrumou inteiro para vir para a live. Não é isso, professor? Né? Valeu, professor. Um abraço. Um abraço, pessoal. Um abraço, Felipe. Até Saúde mais. aí para todo mundo, estamos precisando. Valeu, tchau, tchau. Tchau.